Chegamos na primavera. Em Nagoya já tem muitas cerejeiras abertas. O tempo sempre está passando e o planeta Terra sempre está girando. Ele não para. E que nós sempre, todo o tempo, possamos estar desfrutando da bênção de Deus. Chegamos em uma estação muito linda, mas para que ela seja linda, nós precisamos estar desfrutando, sim, as bênçãos de Deus, no reino de Deus. Porque se nós estamos em uma estação bonita e não estamos desfrutando disso, estamos vivendo no reino de Satanás, então não vale de nada. Mas que através dessa palavra de hoje, você possa se fortalecer e se tornar um discípulo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. Estava acontecendo uma perseguição muito forte nessa época. Inclusive, nessa época, a perseguição era tão forte que João foi preso naquela ilha. E foi naquela ilha que ele teve essa revelação. Esse livro ele fala sobre coisas futuras, então é muito difícil de compreender ele. Por isso, em muitas igrejas, eles não falam sobre o livro de Apocalipse, porque não sabem interpretá-lo. Porém, algumas religiões heréticas, como algumas religiões que tem na Coreia, eles utilizam esse livro de forma errada. Então, como não existe muitas pessoas que conseguem interpretar esse livro de Apocalipse, muitas pessoas são enganadas por falsas coisas que são faladas, né? Mas o que nós precisamos entender é que nesse livro está escrito claramente sobre Satanás, sobre Jesus. Então, tem pessoas que falam, se colocam dentro desse livro como concorrência com Cristo. Não, esse livro fala sobre Cristo e sobre Satanás. Mas hoje nós vamos falar em especial sobre o reino milenar e a volta de Jesus. O reino milenar é falado somente aqui no livro de Apocalipse. E o que está escrito aqui claramente é sobre a volta de Jesus. E nós precisamos entender muito bem sobre esse assunto. Porque quando nós entendemos isso, a nossa vida de fé, ela fica mais forte. Aqui no capítulo 20, fala sobre esse reino milenar. Esse reino milenar, ele é falado, ele é um reino que vai ser estabelecido aqui. E nós precisamos entender que esse reino, ele não é o paraíso ou o céu.
As testemunhas de Jeová, eles falam sobre o reino, mas eles estão interpretando de forma errada, porque eles falam que não existe céu e inferno. Com certeza existe céu e inferno. Mas, fora isso, existe também um reino milenar, e é o que está descrito aqui nesse capítulo 20. Então, o que é o reino milenar? Simplificando, é um tempo de paz onde não vai existir perseguição. Porque quem persegue a igreja é Satanás. Mas está falando que os anjos vão pegar Satanás, né, a antiga serpente, e vão lançar ele num abismo. E vai ser selado aquele abismo para que ele não continue com essa perseguição. Aqui, no versículo 2, no 1 e 2, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Existem várias teorias sobre esse reino milenar, sobre esse período de 1000 anos. De 30 a 90 anos depois de Cristo, existia muita perseguição na igreja. Então, o que isso significa? Que estava tendo uma perseguição tão forte, que eles precisavam sair para pregar, para fazer as missões. Então, Jesus viria. Então, depois que Jesus viesse, viria esse 1000 anos e eles teriam paz para pregar o evangelho. Então, em 330 anos depois de Cristo, o governo se torna cristão e é parado toda a perseguição contra os cristãos. Então, desse período, mudaram a forma de pensamento. Jesus ainda não voltou, mas já parou a perseguição. Então, nós já estamos dentro do reino milenar? E eles se perguntavam isso naquela época. Ou, Jesus já falou, o reino é chegado. Então, nós já estamos no reino? Então, lá em Lucas 10, 18 a 19, Jesus diz: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Como Jesus disse, quando Jesus veio, Satanás já estava esmagado. Então, a fé virou para esse
versículo aqui. Mas quando você pensa assim, você pensa que Satanás, já vencemos Satanás, estamos em paz, então não precisamos fazer nada. Então isso é um pensamento errado, porque aí você para de pregar o evangelho. E enquanto eles estavam pensando essa teoria, diferentes grupos étnicos entram em Roma e destrói Roma. Então, eles começam a pensar em outra teoria, outra interpretação. Então quer dizer que se nós começarmos a pregar o evangelho, pouco a pouco o reino de Deus vai se espalhando, então o reino de Satanás vai ser destruído? Porque em Mateus 28, 18... como eles foi dada essa autoridade dos céus e da terra para eles levar o evangelho, eles acreditaram que se eles levassem o evangelho, então o reino de Satanás seria destruído. Mas quando nós juntamos todas essas teorias, e esse tempo que passou, nós vemos que existiu sim momentos que tinha perseguição e também épocas que não tinha nenhuma perseguição. Nós também observamos que existe também cidades ou países que tinham perseguição e países que não tinham perseguição. Então, os países que não tinham perseguição davam suporte para aquele país que estava sendo perseguido. E, no momento, ainda existe também países que continuam sendo perseguidos, como a China, como alguns países islâmicos. Então, os países que estão sendo perseguidos, eles acreditam nesse reino milenar. E conforme eles vão falando sobre o evangelho, pregando, anunciando, as perseguições vão diminuindo. Existe também isso. Nós estamos vendo que está acontecendo uma guerra muito feia lá na Ucrânia. Tanto na Rússia quanto na Ucrânia, quando for pregado, anunciado o verdadeiro evangelho, essa guerra vai cessar. Porque no pensamento de Putin está sendo falado através dos demônios, das trevas, para ele fazer guerra. E muitas pessoas estão morrendo. Então, a Rússia ela está começando a engolir esse pensamento de, independente do que aconteça com os ucranianos, vamos continuar com a guerra. Mas se todas essas pessoas começam a pensar, vamos anunciar o evangelho, né? Vamos pregar o evangelho, essa guerra vai cessar. Eu falei muitas coisas até agora para vocês, mas o que eu quero realmente, através dessa palavra, dizer para você é que o reino de Deus é chegado. Ele já chegou. O reino de Deus não é algo longe de nós. Ele é algo que está dentro de nós. Ele está próximo de nós, está no nosso espírito. O reino de Deus não está ali ou acolá, ele está dentro de você. Então, qual é a maior bênção? Sim, é muito bom que nós não vamos para o inferno depois que nós morremos, mas o melhor é saber que agora, hoje, você pode desfrutar do reino de Deus.
aqui, agora. Então, o que é o reino de Deus? Explicando simples. É um reino que Deus está governando. Sim, o reino de Deus completo e perfeito é lá no céu. Porque lá no céu não existe nenhum problema. Sim, é o céu. Mas, aqui, na terra, quando Deus, a Trindade, que está lá no céu, vem até nós, nós também conseguimos desfrutar o céu aqui. Ou seja, o reino de Deus aqui agora. Ah, mas eu sou cristão, por que Satanás tem me impedido de eu viver em paz? Por que ele está me atrapalhando? Você precisa entender que hoje, que o reino de Deus já está aqui. Que ele está dentro de você, na sua casa, no seu local de trabalho. Que ele precisa ser estabelecido e eu oro para que ele seja estabelecido. Então, mesmo dentro do mesmo mundo, tem lugares que estão sendo perseguidos, lugares que não estão tendo perseguição, tem cristãos que estão sendo atacados, tem cristãos que não estão sofrendo. E mesmo dentro de um país que está sendo perseguido, tem pessoas que estão vivendo dentro do reino de Deus em paz e tem pessoas que estão sofrendo. Então, não está falando aqui exatamente de um lugar, não. Ele está falando que é algo espiritual, que está disposto sobre qualquer pessoa. Então, para que o reino de Deus venha, se estabeleça sobre cada um de nós, nós precisamos da bênção do trono. Quando a bênção do trono vem sobre nós, então o reino de Deus também se estabelece em nós. Então, o que significa que o trono de Deus está dentro de nós? É que a Trindade está dentro de nós. É só você pensar assim. Então, quando a Trindade vem sobre nós, isso se chama salvação. Então, primeira coisa, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Os ímpios, eles não acreditam em Cristo, eles vivem no inferno e eles vão para o inferno. O que é ímpio? Parece que eles vivem no reino de Deus, mas eles não vivem. Porque quando Satanás começa a trabalhar, a gente pensa que não tem nenhum problema, mas na verdade nós temos muitos problemas e acabamos indo para o inferno. Por isso nós precisamos crer em Jesus Cristo, para que o reino de Deus se estabeleça dentro de nós. Quando Jesus se torna o Senhor da minha vida, então a minha vida se torna o reino de Deus. Então, se algum santo que está aqui crê em Jesus Cristo, mas não sente paz, está cheio de problemas, está sofrendo, aflito, é porque Jesus não é o Senhor da sua vida.
A forma de você desfrutar da bênção do trono é colocando Jesus como Senhor da sua vida. Mesmo que você creia em Jesus, muitas vezes você que está sendo o seu dono, o seu Senhor. E assim, dessa forma, o reino de Deus não se estabelece. Então, que Jesus Cristo seja o seu Senhor. Por isso, em Efésios 4:15, está escrito que Cristo é o cabeça. Então, se o corpo, que somos nós, se tornamos cabeça, não tem como. Não tem cabimento. Porque Cristo é a cabeça. Ele que tem que ser a cabeça. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é que o reino de Deus vem sobre nós. Ou seja, se Cristo é a cabeça, então todo o corpo recebe, é cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão cheios. Então, amados, que vocês sempre sejam cheios do Espírito Santo e que Jesus seja o Senhor da vida de vocês. Porque nesse momento, os anjos poderosos vêm e trabalham a favor de vocês. Porque quando os anjos poderosos vêm, eles obedecem à a palavra se cumpre. E Satanás corre. Vamos ver em Salmos 103. Davi sabia muito bem sobre essa verdade espiritual. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Salmos 103, 19 e 20. Então, como está descrito aqui, quando os anjos poderosos trabalham, Satanás, ele é destruído e a palavra se cumpre. Por quê? Porque a palavra trabalha. Então, nós ficamos cheios do Espírito e Satanás é destruído. Vou repetir. Quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, a palavra se cumpre na nossa vida. E que palavra se cumpre na nossa vida? Aqui, em Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqueles que creem em Cristo e o Espírito habita dentro deles, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Nós não somos escravos de Satanás, somos filhos de Deus. E nós estamos reinando junto de Cristo. Porque nós também nos tornamos reis em Cristo. Isso é o reino de Deus. Amados, aqui nessa terra, você está reinando junto com Cristo? Ou você está vivendo como um escravo de Satanás? Escravos de Satanás são pessoas que sempre estão preocupadas, pessoas que estão sendo enganadas por Satanás.
sempre estão pecando, sempre estão fazendo coisas erradas e sempre estão com medo, cheias de preocupações, aflitas. E Satanás, ele usa muito a morte para prender as pessoas, para enganar as pessoas, porque elas ficam com medo de morrer, elas ficam com medo do futuro, mas nós já fomos libertos disso. Nós nos tornamos pessoas que estamos reinando. Nós não precisamos temer. Nessa única vez, nessa única vida, que você viva como rei. Que você viva reinando junto com Cristo. Porque essa é a verdadeira bênção que nós recebemos lá na nossa origem. Essa é a bênção de Deus. Essa é a bênção dos filhos de Deus. Essa é a bênção do trono de Deus. Então, como nós vamos poder viver? Como está escrito aqui, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. O que é ser sacerdote? No Velho Testamento, diz que os sacerdotes eram usados por Deus. Que nessa única vida, que você possa ser usado por Deus. Então, os escravos de Satanás, eles são usados por Satanás. Eles pensam que estão fazendo coisas para eles, mas na verdade eles estão sendo usados por Satanás, para fazer a vontade de Satanás. Então a gente vê que só existe duas coisas, duas opções. Ou você vive para Deus ou você vive para Satanás. Porque os escravos de Satanás são usados para fazer coisas que ele quer, vivem para ele. Então, os filhos de Deus, eles reinam junto com Cristo. Imagine que vida maravilhosa. Eles são usados por Deus. E ser usado por Deus não é um sacrifício, é uma bênção grande, maravilhosa. Porque Deus, ele provê todas as coisas necessárias para as pessoas que querem ser usadas por ele. Não tem como nós medirmos qual o tamanho dessa bênção. Os escravos de Satanás, eles podem até idolatrar imagens, mas eles não conseguem adorar ao Deus vivo. Dizimar, viver por Deus, dedicar a sua vida, eles não conseguem, os escravos de Satanás, fazer isso. Então, essa vida que nós recebemos é uma grande graça, uma grande bênção. Inclusive os nossos remanescentes, que eles possam ter essa vontade de eu vou viver para Deus, eu vou me dedicar, a minha vida eu vou entregar a Ele. Quando eles têm esse sentimento, eles se tornam líderes. Quando vocês decidirem, eu vou viver para Deus, eu vou viver pelas missões, Deus vai prover todas as coisas. E isso não é feito por nossa força, mas através do reino de Deus. Jesus precisa vir dentro de você para que isso aconteça. Então, para quê? Para que nós sejamos salvos. Então, nós já estamos salvos, mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, nós somos cheios do Espírito Santo e os anjos poderosos lutam por nós, batalham por nós. Então, essa bênção do trono, se ela não está em mim,
Eu não consigo dizimar ou adorar o Senhor ou ler a palavra. Fica difícil. Então, amados, que vocês possam desfrutar dessa bênção do trono e que vocês possam reinar como reis. Nós somos reis, nós não precisamos temer nada, nós não precisamos ficar ansiosos por nada, nada é problema para nós. Se você estiver preocupado com alguma coisa, isso quer dizer que você está sendo atacado por Satanás. Declare, Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou rei. Satanás que vem querer me enganar, que você seja expulso agora. Amados, vocês são reis espirituais. Então, quando você está dentro dessa vitória, você começa a ficar com vontade de pregar, de anunciar, de ser usado por Deus. E o mais surpreendente é que Deus prepara todas as coisas que você precisa para acontecer isso. Porque isso é a forma de vida de todos os protagonistas que nós vemos aqui na Bíblia. Deus, ele vai prover tudo o que nós precisamos quando nós decidimos viver a vontade dele. Não existe outra época melhor do que a que nós estamos vivendo para nós desfrutarmos da bênção de Deus. Mas se nós não desfrutarmos do reino de Deus, da bênção do trono, vai se tornar uma das piores épocas da sua vida. Porque muitas pessoas não estão morrendo nessa época que nós estamos vivendo por fome. Nós estamos vendo pessoas morrendo por medo, por pânico, por depressão. Pessoas que estão sofrendo dentro delas, olhando só para elas, só para a vontade delas, egocêntricas. Mas nós somos filhos de Deus e somos sacerdotes. Nós não tememos nada. Nada é problema para nós. Nós somos reis. E nós somos sacerdotes que vamos ser usados por Jesus Cristo e por Deus. Quando nós nos tomamos posse de sermos reis e sacerdotes, Deus proverá todas as coisas. Eu me torno, a minha casa se torna, o meu local de trabalho, o bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro, também vai sendo transformada. Existe uma palavra muito próxima do que está escrito aqui em Apocalipse, em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos dedicar nossa vida para Jesus Cristo, para anunciar a maravilhosa luz que Ele tem. As grandezas. Então, vamos ver em Romanos 12.
Quando nós recebemos a bênção do trono, nós começamos a ter essa vontade e nós também começamos a ter esse poder, essa força. Mas se nós não recebemos a bênção do trono, nós não vamos receber, não vamos ser cheios do Espírito, não vamos ter a ajuda dos anjos poderosos. Nós vamos viver dentro do medo, dentro do problema. E não vamos ter nem vontade de viver a vida de Deus, viver com Deus. Vamos estar sempre preocupados e pensando que nós temos que solucionar as coisas. Então você não tem nem vontade de anunciar o Evangelho. Mesmo você tendo a mesma crença que as pessoas que estão na sua casa, a sua família, vocês são cristãos, se você não tem a bênção do trono, você só fica vendo os erros uns dos outros. Mas a característica do reino de Deus é o amor, é o perdão. É quando pessoas se juntam em comunhão para fazer a vontade de Deus, para ser usadas por Deus. E quando eu me torno isso, a minha casa se torna o meu local de trabalho, o meu bairro, e Deus provê todas as coisas necessárias e Ele derrama bênçãos. Mas se você não faz a vontade do reino e começa a fazer coisas totalmente diferentes, então você não tem como receber isso. Primeiro, desfruta você próprio, desfruta da bênção do trono. Três. Por isso, nós precisamos que a nossa vida cotidiana viva diante do trono. Que a nossa vida esteja diante do trono. Então, por isso, nós precisamos escutar a palavra de Deus. Porque a adoração da adoração é quando nós escutamos a palavra. Não é quando nós temos que ser, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Primeira coisa, escute a palavra de Deus. Os remanescentes, que eles possam, todos os dias, ler a agenda de oração de manhã e à noite. Eu também, quando eu estava meditando na palavra que eu ia falar hoje, eu comecei a ficar cheio de graça. Eu tive convicção. Sim, eu sou rei. Satanás não tem poder sobre mim. Porque Jesus Cristo, que destruiu Satanás, ele está comigo, ele está em mim. Eu que vivia para Satanás, agora sou sacerdote de Deus. E ele me tornou tem me usado para levar a palavra dele. Então, eu fiquei cheio. E eu agradeci muito a Deus. Por quê? Porque a bênção do trono veio sobre mim. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou em mim. Então, que vocês possam tomar posse dessa palavra. E quando você meditar na palavra, você vai ser cheio do Espírito Santo. Então, que oração que eu devo fazer? Faça a oração de todos os dias diante do trono, pedindo o trono. Para que essa bênção venha sobre você, venha sobre a sua casa. Para que o trono de Deus, o reino de Deus venha sobre você. Ore por isso. Que o reino de Deus venha sobre mim, porque através de mim, a minha casa, meu local de trabalho, o bairro onde eu moro, eles também vai ser estabelecido. Então Deus vai levantar discípulos. Ele vai alcançar países. O Japão é um país que ele tem tudo.
Só precisa o evangelho entrar dentro dele para mudar todas as coisas. Em vez de idolatria, que somente o evangelho seja anunciado, somente Cristo seja anunciado. Então todas as coisas vão mudar. E também todos os estrangeiros que estão vindo para o Japão, que eles possam escutar o evangelho. Com certeza o Japão vai se tornar um país maravilhoso, uma nação maravilhosa. Que a nossa vida cotidiana possa se tornar o trono de Deus. Que nós possamos sempre orar e agradecer. Agradecer por todas as coisas, em todos os momentos. Por tudo. E nos alegrar em tudo. Que as almas dos ímpios que estão em redor, que você possa ter essa vontade de anunciar. Nós já vivemos dentro do reino de Deus. Porque Jesus Cristo já vive dentro de nós. Que sempre o Senhor, Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida e que nós possamos sempre desfrutar do poder do Espírito Santo. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua graça. Que somente Cristo seja o Senhor da minha vida e que eu possa reinar junto a Cristo. Que eu possa ter aquela vida, Senhor, de reino onde eu destruo as obras de Satanás. Que eu possa viver como um rei sem preocupação nenhuma. Que eu possa, Senhor, através de Emmanuel, Deus conosco, ser vitorioso e que eu possa ser usado como sacerdote e que a minha vida seja entregue a Ti. Para que eu possa fazer isso, Senhor, que o Senhor possa derramar poder espiritual e físico sobre mim. E que o Senhor possa prover todas as coisas e que nessa semana nós possamos desfrutar, Senhor, do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, amém.